Imigrante, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante em relação às suas entrevistas no exterior. Porque eu sei que quando você consegue uma entrevista, você quer fazer o quê? Você quer se preparar ali, naquele momento, né? Só que se você quer fazer uma entrevista no exterior de muito sucesso, daquelas que um recrutador, o RH da empresa fica assim, sabe, de boca aberta em relação ao que você está trazendo, se você quer se destacar de todo mundo nesse processo seletivo, incluindo os nativos desse país que você está, imigrante, conseguindo, né, claro, seu got the job, quem sabe, você precisa entender que a preparação para sua entrevista não começa quando você consegue uma entrevista. E isso é um dos erros mais comuns que eu vejo as pessoas cometerem e é extremamente frustrante na realidade para mim que trabalho com isso, porque eu vejo que a pessoa só quer se preparar quando ela consegue a entrevista e depois vai mal na entrevista e não entende por quê. É claro que você não vai bem na entrevista se você se preparar assim em cima da hora, sabe? Vai muito além de se preparar para uma entrevista e apenas para uma entrevista. Tem muito mais informações até sobre você que você precisa entender para que você consiga fazer uma entrevista de sucesso. Então, para de pensar que você só precisa focar na sua preparação para sua entrevista quando você tiver uma entrevista, sabe? Porque quando você se prepara assim, você pensa, isso aqui vai ser minha salvação, né? Eu acho que a maioria das pessoas pensam isso. A maioria das pessoas que são imigrantes acreditam que ter um preparo razoável um pouco antes de ir para a entrevista vai ser a salvação e que vai conseguir o got the job assim. Não é assim que se consegue, você precisa de mais orientações, você precisa de técnica, você precisa de estratégias, tá? É um conjunto de coisas que você precisa fazer. Não é só a preparação para a entrevista. Sabe por quê? Porque o mercado de trabalho no exterior está cada vez mais competitivo. Você precisa pensar que você está competindo por uma vaga com centenas de pessoas. O mundo está mais populoso, tem mais pessoas no mercado de trabalho. E se você não souber como se posicionar em todas as etapas, você vai ficar para trás. Escuta o que eu estou te falando, meu bem. Escuta. Eu não estou falando isso aqui só por falar, não. Eu estou falando isso porque eu vejo isso diariamente. Um monte de gente presa em fase de entrevista porque tá deixando para se preparar, faltando um dia para chegar lá. E você não vai conseguir fazer uma entrevista de sucesso se preparando assim com a quantidade de concorrência que tem aí, com a quantidade de pessoas que estão sim se desenvolvendo profissionalmente, compreendendo como passar as informações sobre elas. É assim que você vai ficando para trás, imigrante, é assim. Então uma coisa é certa, meu bem. Com o preparo certo, tá? Você vai sim se sentir mais segurança, vai sentir mais confiança para passar as informações corretas sobre você. De uma forma que nenhum idioma vai ficar parando você, de uma forma que você não vai ficar pensando que é o nativo que vai ter vez. Só que você precisa fazer a sua parte. Então você vai começar a se preparar para a sua entrevista antes até de mandar currículo. Você precisa realmente compreender quem é você quanto profissional para você conseguir passar essas informações de uma forma clara, tanto para o recrutador quanto para a pessoa da empresa que estiver te entrevistando. Então parou com essa mania de ficar achando que só quando você conseguir a entrevista que você vai pensar nisso. A gente começa a pensar em entrevista antes mesmo da gente mandar o nosso currículo. E é assim que você aumenta as suas chances de conseguir o got the job com uma entrevista de sucesso. Eu sei, imigrante, eu sei que em muitos momentos você tem uma crença de que o idioma vai ser um grande impeditivo para você conseguir o got the job fazendo uma entrevista no exterior. Porque nós temos essa percepção de que nos falta idioma, porque a gente não fala igual aos nativos, né? A gente não fala idêntico, a gente fala com um certo sotaque, né? E a gente vai se martirizando por conta do nosso sotaque, por conta da forma como a gente fala, por conta da nossa falta de vocabulário, enfim. A gente cria toda uma situação na nossa cabeça pensando
que pra gente chegar na entrevista e a gente não tá falando igual um nativo, é isso que vai nos impedir. E eu percebo que muitas pessoas também têm medo. Inclusive, fala aqui pra mim, falando sério agora, você já teve, assim, medo de fazer uma entrevista e de não ir tão bem por conta do idioma? De talvez travar na hora? Levanta a mão aqui se isso já aconteceu com você, tá? Deixa aqui nos comentários pra mim. De ter medo de não falar o idioma direito, de travar em algum momento, de alguém zoar o seu sotaque. Eu percebo que a nossa cabeça ela vai contando essas histórias pra gente e a gente vai meio que permitindo que essas histórias sejam contadas pela nossa cabeça de uma forma que realmente acaba até travando algumas pessoas, né? Eu preciso te contar um grande segredo, imigrante. Um grande segredo para que idioma nenhum pare você em entrevistas. Com a preparação certa, idioma nenhum vai parar você. Sabe por quê? Porque quando você se prepara da forma certa, você está se preparando de uma forma em que você está estudando e praticando a narrativa que você quer falar sobre você. Então, como você tem um preparo onde você entende o que é que deve ser passado, quais informações são relevantes, você entende as demandas do mercado de trabalho, então você consegue se posicionar muito bem. E aí, com isso, né, com todo esse posicionamento, entendendo como fazer, não tem como o idioma te parar porque você estudou aquilo. Sabe quando você vai fazer uma prova? Tá, vamos pensar, sei lá, uma prova de história, né? Que é uma coisa um pouco mais decoreba, entre aspas, né? A gente faz o quê? A gente vai lá, a gente estuda, certo? A gente estuda e a gente vai meio que criando uma certa narrativa para ser fácil pra gente passar as informações pro professor na hora da prova, né? Tem gente que faz isso bem, tem gente que faz isso mal. Eu com história não faço isso bem não, admito, tá? Mas assim, só para contextualizar aqui, ok? Você não estudou para aquilo, para você chegar ali, naquele momento final, certo? Não é diferente com o seu processo seletivo na hora da entrevista. Você precisa estudar, você precisa entender as narrativas que vão ser passadas para que fique de uma forma clara para o recrutador, para quem está do outro lado, né? A pessoa do RH da empresa, enfim. Então, esse é um grande segredo para você que tem medo em relação à trava com o idioma. É você se preparar muito bem, o suficiente para você até praticar toda essa narrativa, para você praticar o que você vai dizer, sabe? Eu perdi a conta de quantas vezes antes de uma entrevista eu não fiquei em frente a um espelho falando para mim mesma aquilo que eu queria trazer, sabe? Isso tudo é muito importante. Essa prática vai te levando à evolução, incluindo nas entrevistas. É claro, você precisa ter o preparo certo, você precisa entender o que você vai passar, você precisa ter essa consciência do que realmente é relevante de ser trazido na sua entrevista. Eu percebo que muitas pessoas querem trazer em entrevistas coisas que não são relevantes, sabe? Quantas vezes você já não começou a sua entrevista quando o pessoal pede pra você aí o que eu chamo de discurso de abertura, né? Que é o Tell me about yourself. Então me conta sobre você. E aí qual que é a primeira coisa que a pessoa diz? Ah, eu tenho tantos anos, eu sou de tal lugar, como se isso fosse relevante para uma entrevista. Ao invés de começar, eu tenho tanto tempo de experiência, eu já trabalhei em tais lugares. Você não tá num date, você não tá num encontro para você falar, eu tenho 29 anos, eu sou do signo de Capricórnio. Eu realmente sou do signo de Capricórnio, mas eu não tenho 29 anos. Eu vou falar a verdade, tô aqui, ó. Eu tenho 38 anos, eu sou do signo de Capricórnio, eu nasci no Rio de Janeiro, mas morei muitos anos em Santos. Como se tudo isso fosse relevante para um recrutador, para uma empresa saber sobre você, não é? Eu tenho 20 anos de experiência no mercado de trabalho. Eu já trabalhei em grandes empresas como a Acro, a Incisive Media, que é uma multinacional. Olha como é que isso aqui é mais relevante. E por quê? Por que você não está entendendo todas essas relevâncias? Porque você não está se preparando direito. E aí você quer culpar o idioma. Você quer duvidar de você e da sua capacidade de fala, ao invés de questionar a estratégia que você está fazendo para fazer uma entrevista boa. Sabe? Idioma não para você, se você sabe o que dizer sobre você, se você construiu boas narrativas sobre você, estudou e praticou elas. Olha, imigrante, isso aqui é o grande erro das pessoas que estão
fazendo entrevistas no exterior. E eu não quero mais que você cometa esse erro, porque isso vai te atrapalhar de conseguir o Get the Job. Presta muita atenção aqui. Eu percebo que a maioria das pessoas que são imigrantes deixam para se preparar para a entrevista só quando ela consegue a entrevista. Então, ela conseguiu a entrevista, aí ela vai pegar, vai fazer, sabe o que, né? Vai dar aquela escaneada básica na job description, na descrição da vaga, e vai com a fé, foco, força, acreditando que vai conseguir o Get the Job assim. Meu bem, preparação para a entrevista começa muito antes de entrevista. Eu vou te dar aqui 3 pontos que você precisa avaliar antes mesmo de você sair mandando o seu currículo, tá? Ó, presta atenção. Primeiro, você vai começar entendendo quem você é quanto profissional, ok? Esse é o primeiro ponto. Quem é você quanto profissional? O que você tem a oferecer para as empresas no exterior? Não está enxergando isso? Está faltando confiança. Está achando que você não é o suficiente? Tem algo de errado aí. Porque você é sim o suficiente. Você só não está enxergando isso. Só que esse trabalho, o primeiro ponto, ele começa com você. Você entendendo quem é você. Depois, o segundo ponto. Você precisa ter clareza em relação ao seu objetivo profissional nesse novo país. O que você está querendo alcançar? Qual é a função? Que tipo de salário? Que tipo de empresa? Isso precisa estar muito claro para você. Tá? E depois, o terceiro ponto, é você entender a demanda desse mercado de trabalho na área desejada, nesse país desejado. Tá? E você tá vendo que esses 3 pontos parece que não tem nada a ver com entrevista, né? Só que tem tudo a ver. Uma pessoa que não conhece a si mesma, que não tem um nível de consciência elevado sobre o que ela pode oferecer, uma pessoa que está com uma autoestima baixa, não consegue enxergar o que ela vai oferecer, é uma pessoa que não vai construir boas narrativas sobre ela. E se você não constrói boas narrativas sobre você não se posiciona. Você não se vende para a empresa. E aí, ó, os seus concorrentes vão chegar na tua frente, vão se posicionar melhor. Então começa aí por você. Se você não entender como passar essas informações e o que você deve passar, você não vai conseguir o Get the Job. Objetivo. Por que você tem que ter tanta clareza em relação ao seu objetivo? Para que quando você chegue na sua entrevista, você consiga alinhar com a empresa se aquilo que você deseja vai realmente acontecer. Imagina você, sei lá, tá aí querendo ganhar mais conhecimento em um software específico. E isso vai ser importante para sua carreira. Só que na empresa eles não trabalham com software. Faz sentido você estar nessa empresa? Se isso para você é muito importante, não faz. Essa clareza em relação aos seus objetivos é muito importante para que você consiga alinhar com a empresa no momento certo, que é a entrevista, o que realmente vai acontecer dali em diante, uma vez que você consiga o seu Get the Job. E claro, esse ponto final, né, de você entender a demanda do mercado de trabalho, ele é extremamente importante para você entender o que é relevante para você trazer na sua entrevista. Então você está vendo como é que o seu preparo ele não pode começar só na entrevista? Até porque se você manda currículo para um lugar que até não está alinhado com o seu objetivo, você já está falhando. Precisa começar muito antes. Só depois de você fazer esses 3 pontos é que você pode começar a pensar em enviar o seu currículo. Começar a fazer um currículo bem estratégico que te ajuda a se posicionar na sua entrevista. Porque entenda isso também, tá, meu bem? Se o seu currículo não estiver posicionado de uma forma relativamente parecida com o que você vai falar na sua entrevista, o recrutador já levanta as orelhinhas, já fica assim, ó, mais aceso. Sabe por quê? Vou até explicar isso aqui para você. O seu currículo, ele precisa estar estruturado de uma forma que converse com o que você vai trazer na sua entrevista.
Pensa da seguinte forma, ok? Se você quer conseguir o Get the Job, pensa da seguinte forma. A entrevista, ela é um ponto crucial para um recrutador entender se você é a pessoa certa para aquele Get the Job. Então, o que a empresa está fazendo é o seguinte, ela está olhando aquele currículo e ela está pensando assim, será que essa pessoa é a pessoa certa para eu contratar? No currículo, ela pareceu ser interessante. Agora aqui na entrevista, eu vou validar que ela é interessante mesmo para a empresa ou não. Então, a entrevista, ela nada mais é do que um momento de validação dessa autoridade que você está criando sobre você. O que é essa autoridade, né? É você passar confiança de que você tem conhecimento na área que você deseja trabalhar no exterior. Ou seja, que você vai passar para eles que você consegue sim trabalhar naquilo. Isso é criar uma autoridade, é mostrar que você entende do assunto. Então, quando você chega na hora da sua entrevista, eles querem validar isso, eles querem ter certeza de que a autoridade que você criou sobre você no seu currículo está de acordo com quem você é quanto profissional lá na sua entrevista, com quem você está falando. Então, se a narrativa que você traz durante a sua entrevista, se aquilo que você diz sobre você, sobre o seu conhecimento, não está batendo com aquilo que foi trazido no currículo, tá? Um recrutador começa a desconfiar. E desconfiança nunca vai te levar ao Get the Job. Porque se o recrutador, se a pessoa do RH daquela empresa não acredita que você é capaz de fazer aquele trabalho, que você não será capaz de performar todos os dias naquela empresa, eles não vão contratar você, não tem Get the Job. Então, as informações do seu currículo e da sua entrevista, elas precisam conversar muito bem entre si, para que você realmente consiga se destacar de todo mundo, incluindo os nativos, tá? E essa coisa de deixar para se preparar muito em cima da hora, só quando consegue a entrevista, só vai te atrasando para conseguir esse Get the Job, porque não tem como. Como é que você vai se preparar para a entrevista em cima da hora, sendo que você teria que ter uma noção mais clara até do currículo que você está construindo para que ele converse lá com a sua entrevista? Entende? Então, assim, é um movimento que exige mais de você do que o pouco que você está fazendo. E o pensamento da grande maioria das pessoas que são imigrantes não é nem congruente. Sério, ele não faz nem sentido. Porque é uma das etapas que as pessoas mais têm medo de chegar e fazer. É a etapa que a pessoa mais diz que ela tem trava, que não vai dar certo, que é o nativo que vai ter vez, que o idioma não é o suficiente. Só que é a etapa que ela só deixa para se preparar lá em cima da hora. Não é como? Se você tem tanto medo, como é que você vai deixar de se preparar em cima da hora? Não faz sentido esse pensamento. Os nossos pensamentos, imigrantes, muitas vezes eles enganam a gente, sabe? Então, é se preparar muito antes, é construir um currículo muito estratégico para que a sua entrevista realmente te leve ao Get the Job, tá? Preciso que vocês sempre entendam isso, porque eu percebo que muitas pessoas erram isso, não conseguem o Get the Job, vivem frustradas, presas em fase de entrevista, e é porque elas estão errando até nisso, até na construção do próprio currículo, que ela acha que é o currículo que está levando ela para a entrevista, mas se você chega na entrevista e não está passando, o seu currículo muito provavelmente está sendo problema também, tá? Também. Não é só a entrevista, é muito mais além disso que está te impedindo de conseguir o Get the Job.